A paz do Senhor Jesus, aqui é pastor Diego Lopes, da Igreja Arca de Deus dos Últimos Dias. Então, amados irmãos, a salvação nossa é pela graça, sim, a salvação vem pela graça. A graça é o amor imerecido, que o nosso Senhor Jesus morreu na cruz por mim e por você, para nos salvar. Mas os pastores aí estão mentindo. O pastor da sua igreja te mentiu ou nunca te explicou acerca da graça. Então, este vídeo é para você que quer saber aquilo que é a verdadeira graça. Qual que é verdadeiramente a graça do nosso Senhor Jesus mediante as Escrituras. Fique conosco e veja esse vídeo em nome de Jesus. Se nós somos salvos, então, mediante a graça, Jesus Cristo, Ele já fez tudo na cruz do Calvário, e eu não preciso mais fazer nada, eu não preciso mais buscar a Deus, não preciso jejuar, não preciso ir na igreja, não preciso fazer obra nenhuma, porque a salvação é pela graça. Então Jesus, Ele disse que já estava consumado. Isso é o que ensina em muitas igrejas, até mesmo diversos líderes religiosos ensinam isso para as pessoas, que Deus quer só o coração, que nós somos salvos pela graça. Mas sim, todos nós sabemos que somos salvos pela graça, mas é necessário nós entender o que é graça. Então neste vídeo eu estarei explicando biblicamente e com discernimento do Espírito, mostrando para você o que é verdadeiramente a graça. Qual que é a graça que nos salva? Qual que é a graça que vai nos levar para o céu? Porque nós precisamos entender, sim, porque Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário, mas ainda tem pessoas indo para o inferno, pessoas que estão roubando, que estão mentindo. Então agora nós temos que entender que a graça é aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você, que eu não merecia, que você não merecia o céu, nós não somos dignos do céu. Então Jesus Cristo, Ele morreu por conta do meu pecado, por conta do seu pecado, mas agora é necessário que a gente venha até Ele e nos entregue até Ele a nossa vida, para que sim, Ele venha levar agora os nossos pecados. Todo aquele que não se entrega a Jesus, todo aquele que não confessa a Jesus, todo aquele que não para de roubar, de mentir, de fofocar, de dar falso testemunho perante o seu irmão, esse não alcança a salvação. Então, amados irmãos, a gente tem que entender qual é o real sentido da graça. Lembra que Jesus, Ele morreu, ressuscitou, e ao ser ressuscitado recebeu um corpo glorificado. E então Ele arrebatou ao céu o seu servo João, e depois de arrebatar ao céu o seu servo João, Ele pediu para que a igreja viesse se arrepender. Veja que então agora necessitamos se arrepender para ser salvo. Jesus, depois da sua ascensão, depois de ressuscitado, escreveu a carta às 7 igrejas, dizendo que a igreja necessitava se arrepender daquelas obras, que eram obras que não iriam levar eles para o céu. Então nós também entendemos que Jesus Cristo disse em Mateus 7:21, que todo aquele que não pratica as boas obras, esse não edificou a sua casa na rocha, não edificou a sua casa em Cristo, que é a rocha. E então naquele dia dirão: expulsamos demônios em seu nome, fizemos milagres, maravilhas. E ele dirá: aparta-se de mim, vós que praticas a iniquidade. Então, amados irmãos, não adianta continuar vivendo uma vida de pecado, não adianta continuar vivendo uma vida de erro, uma vida no erro, uma vida na mentira e pensando que vai se salvar. Não, a graça, ela nos transforma. Quando a gente vê que Jesus fez algo maravilhoso para nos salvar, a gente faz algo para Ele, ao ponto que é um amor recíproco, ao ponto que é um amor verdadeiro, um amor que entende que tudo aquilo que Ele sofreu foi por nós. Então é necessário que a gente também venha sofrer por amor a Cristo. Então vamos entender o que é verdadeiramente a verdadeira graça. Vamos entender. Amados irmãos, eu quero deixar bem claro para você que, para a gente entender a graça, o que ela simboliza, o que ela se entende pelas Escrituras, também eu vou falar para vocês aqui uma parábola para vocês entenderem. Você foi convidado aí para ser participante de um casamento. Então um familiar seu, um parente, um irmão na igreja, ele veio e te convidou para você participar de graça daquele casamento.
Então ele vai te dizer o dia do casamento. Então você vai ter que preparar para ir naquele dia, lá naquele casamento. Então, para você ser participante agora daquele casamento, daquela festa que você foi convidado de graça, você vai ter que se preparar. Você também vai ter que se locomover até lá. Você vai ter que pegar um carro, vai ter que pegar um táxi, vai ter que pegar um ônibus. Você vai ter que se dirigir até o local da festa. Assim também é a graça alcançada diante da nossa vida. Jesus, ele nos convidou a ser participante da boda do Cordeiro, de participar, de ceiar no céu, de ser participante da salvação. Mas é necessário que a gente nos prepare, é necessário que a gente vá até Ele, é necessário que a gente vá até Jesus, se humilhe, é necessário que a gente se limpe, se lave, tome um banho assim, para participar desta festa, para participar da salvação. Veja que não é somente cruzar os braços, não é somente largar e achar que Jesus Cristo fez tudo e tu não precisa fazer nada. Então é isso que estão explicando para você, que é o errado, que não estão explicando uma graça efetiva, verdadeiramente conforme a Bíblia. Vamos ver o que a Escritura de Deus nos fala acerca da graça. Vamos ver. Olha só, amados irmãos, não importa o que o teu pastor vai te falar, não importa o que o líder da tua igreja vai te falar, o importante é aquilo que está escrito na Bíblia. O importante é o que diz a Escritura para a minha vida e para a sua vida. Então, apóstolo Pedro, ele vai escrever em uma das suas cartas, na primeira carta aí de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 13, abra a sua Bíblia, veja a sua Bíblia, leia junto comigo, para que você venha entender, porque este ensino é importante para que você venha analisar a sua salvação. Todos nós sim somos salvos pela graça, mas nós temos que entender o que é a graça, o que é verdadeiramente a graça que nos salva. Então Pedro, ele escreveu isso para que a gente viesse entender e analisar a Escritura, a Bíblia. A palavra de Deus vai nos dizer que, conhecendo a verdade vai nos libertar. A verdade é Cristo. E como que a gente vai conhecer a verdade? Através da palavra de Deus. A gente só conhece Jesus, só conhece a verdade através da Bíblia, através da Santa e Divina Escritura, porque Jesus Cristo, ele é a palavra. Então por isso que o diabo não quer que as pessoas leiam a Bíblia, meditam nas Escrituras. Vamos ver o que diz lá. Pedro vai dizer na carta de 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3, portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos oferece na revelação de Cristo. Versículo de número 14, como filhos obedientes. Olha aí, Pedro está dizendo agora para a gente esperar na graça, mas como filhos obedientes. Então aquele que desobedece não está esperando na graça. Aquele que mente, que fofoca, que não obedece à palavra de Deus, não está em Cristo. Jesus Cristo, ele disse: todo aquele que está em mim, está na minha palavra, esse verdadeiramente está em mim. Aquele que está na minha palavra, que vive conforme a minha palavra. Então esse é participante da graça. Lembra que a gente falou acerca do casamento? Todos nós fomos convidados para participar naquele casamento, mas temos que nos preparar, e uma da preparação é a obediência. Como filhos obedientes, e não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais em vossa ignorância. Versículo 15, antes porém, contudo, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Veja que Pedro está dizendo para a gente não se conformar da maneira que a gente vivia. Antigamente a gente roubava, a gente mentia, antigamente a gente fumava, a gente cheirava, usava droga, fofocava. Então Pedro está dizendo para a gente não se conformar da maneira que a gente vivia antes, porque agora nós somos participantes da graça. Agora a gente foi convidado para participar do casamento, agora a gente foi convidado para participar da salvação. Então todo aquele que agora foi convidado por Cristo anda conforme o seu estatuto e o seu mandamento. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que muitos são chamados e poucos são o quê? Os escolhidos. Ele chama todo mundo para participar desta festa. Então pense aí em alguém que te convidou de graça para participar de um casamento, e aí não são todos os convidados que vão.
porque poucos querem se dirigir até Ele, poucos querem ir até Cristo. Veja que diz aqui, no versículo 15, ele diz para a gente ser santo, assim como que ele é santo. Então, nós temos que se santificar, para ser participante da graça de Deus. Sem santificação, jamais veremos a face de Deus. E o que é a santificação? A santificação, ela tira o mundo de nós. A conversão, a gente muda o caminho que a gente estava andando. A gente andava antes num caminho de perdição, da droga, no caminho do mundo. Então a gente viu que aquele caminho não era bom. A gente se converteu, deu a volta. Sabe quando você está indo numa viagem e você vê que errou a rua, então é necessário que você volte e retorne para começar aquela viagem novamente. Assim é a conversão. Você estava andando num caminho ruim, você estava andando num caminho errado, então agora você se converteu, mudou o seu caminho, saiu daquela direção, então você se converteu. E agora Jesus Cristo ele vai dizer que também que é necessário se converter e ser como uma criança. É necessário então agora nós, além de se converter, tirar as práticas que nós estávamos no mundo. Veja que a gente mudou o caminho, mas ainda o caráter que a gente tinha antes, que a gente roubava, que a gente mentia, ainda está dentro de nós. Então agora o Espírito Santo vem para nos santificar, para nos tirar aquilo que a gente fazia, as práticas, porque a gente veio do mundo, mas o mundo ainda está dentro de nós. A gente veio para a igreja, mas o mundo está dentro de nós. É necessário que a gente tire agora as coisas ruins que aprendemos durante todo aquele caminho que a gente passou. Veja que a gente passou por uma longa viagem nesse mundo, uma longa jornada, aprendendo coisas que não eram de Deus. Aprendemos a fumar, aprendemos a mentir, aprendemos a roubar, aprendemos a fofocar, aprendemos a fazer diversas coisas que não eram de Deus. Agora é necessário que a gente nos limpe daquilo ali, que a gente venha nos santificar, que a gente venha nos purificar, para ser participante da graça de Deus, para ser participante desse casamento. Então a graça, ela nada mais, nada menos do que um convite que Jesus Cristo fez por nós. Ele morreu, pagou o casamento, pagou a nossa salvação, e agora Ele está nos convidando a participar da salvação. Mas agora, para você ser participante dessa salvação, você tem que se santificar, tem que se limpar. Ele está te dando um convite, mas para entrar no céu tem que ter a santificação. Então Ele está te convidando. Veja, amados irmãos, que nós temos que entender uma coisa, que vai dizer aqui no versículo de número 16, pois está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Veja, amados irmãos, que Pedro ele está dizendo para a gente ser santo, porque Deus ele é santo. Então, sem santificação jamais vamos ver a Deus. Então essa aí é um dos estágios da graça, a gente entender que a gente, para participar agora, a gente tem que vir como está, mas temos que nos limpar. É de graça. Tudo que Deus ele pede para nós não tem preço, a gente não paga dinheiro, não tem salário. Tudo que Deus pede para nós não é impossível. Deus ele pede para que você venha orar, para que você venha jejuar, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em ti. E Ele enviou também o Espírito Santo de Deus para a nossa vida de graça. A Escritura, a palavra, ela é de graça, ela é gratuita para nós. Jesus morreu gratuitamente, Deus enviou o seu Filho gratuitamente. Essa é a graça, para que a gente fosse participante agora desta graça. Veja que Noé também ele foi salvo pela graça, porque Deus achou graça em Noé. Ele viu que no meio de uma população pecaminosa tinha um homem ali que ele se agradou. Então a graça é Deus se agradar de ti. A verdadeira graça é Deus está se agradando daquilo que você está fazendo. Isso daí é a graça. Certamente você olhou alguém aí na rua, no seu trabalho, alguém viu, nossa, eu achei graça naquela pessoa. Aquela pessoa ali eu achei graça nela. Então você se agradou dela. A graça é nada mais, nada menos de que Deus se agradar da nossa busca. A graça é nada mais, nada menos do que Deus está se agradando daquilo que você está fazendo. A graça é nada mais, nada menos do que Deus ir com a sua cara, em que Deus se agradar daquilo que você está fazendo, se agradar daquilo que você fez. Veja que Deus olhou do céu e disse: esse é o meu filho amado, o qual eu me agrado, o qual eu me comprazo. Então Deus se agradou de Jesus. A Bíblia vai nos dizer mais que Deus agradou em moê-lo por conta das nossas transgressões. Então Deus se agradou da obra de Cristo. Então isso é verdadeiramente a verdadeira graça. Mas Deus não se agrada do pecado, Deus não se agrada daquele que não se esforça, porque o reino dos céus é tomado por esforço e por perseverança.
Deus ele não se agrada da pessoa que não tem vida com Ele. Deus ele não se agrada da pessoa que não tem vida com oração. Então esse não é participante da graça de Deus. Então veja que Deus tem que achar graça em ti. Deus achou graça em Noé e falou: Noé, constrói uma arca, porque eu me agradei e vou salvar tu e sua família. Veja que Deus ele achou a graça. Mas Pedro ele escreve esta carta resumindo tudo isso. Então ele vai nos dizer aqui, agora lá no final, em 1 Pedro, no último versículo lá, no último capítulo, ele vai nos dizer por que ele escreveu a Silvana. Olha só, vamos ver. Olha só, Pedro, ele escreve toda uma carta dizendo a referência aí de como o homem deve se portar, de como a mulher deve se portar, e no final ele deixa escrito o porquê da carta, que está lá em 1 Pedro capítulo de número 5, versículo 12. Portanto, por meio de Silvano, vosso fiel irmão, como o considero, escrevi resumidamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela estáis firmes. Veja que Pedro escreve a carta agora de 1 Pedro capítulo número 5, dizendo que essa aqui é a verdadeira graça. Ser santo como ele é santo, não andar mais como no mundo, se os maridos coabitar com sua mulher com sabedoria. Veja que tem aqui então nesta graça que é verdadeiramente a verdadeira graça, que está escrito na Bíblia, não que o teu pastor te ensinou dizendo que não precisa fazer nada, que é favor merecido, que isso não precisa mais nada. Não, sim, nós temos que fazer algo, nós temos que nos santificar. Pedro ele disse, e ele diz mais ali que ele está escrevendo através de Silvano, resumidamente exortando e testificando. Testificando é dizer, eu testifico, eu estou falando que esta é a verdadeira graça. Que então, nessa graça aí que tu tem que ficar firme, porque os homens estão pervertendo a graça, os homens estão mudando a graça, já estavam naquela época já pregando uma outra graça que não era verdadeira. Então Pedro ele escreveu uma carta exortando, dizendo à igreja que isso é a vontade de Deus. Ele vai dizer a vida segundo a vontade de Deus. Ele vai dizer para os jovens. Então você leia toda esta carta e no final você vai ver que Pedro estava dizendo que essa ali era verdadeiramente a verdadeira graça. E nessa graça aqui que tu vai se salvar. Nós somos salvos por esta graça, a graça que está descrita na Bíblia, não pela graça que estão ensinando, não pela graça que estão dizendo aí para os pastores, não pelas graças que teus pastores estão te ensinando, que tu pode continuar ainda andando da mesma forma. E Pedro ele vai dizer também como as mulheres devem andar. Pedro ele vai dizer tudo ali, e que essa é verdadeiramente a graça. Ele fala das maquiagens, ele fala que a mulher tem que andar não com um brilho interior, mas sim com um brilho exterior, que é o brilho do Espírito Santo. Tem que andar com um brilho interior, que é o brilho do Espírito Santo, não um brilho exterior, em joias, adornos. Então, amados irmãos, essa aqui é a verdadeira graça. Mas sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Aquilo que Judas falou. Judas, no capítulo de número 1, ele vai dizer que os homens perverteram a graça, se entronizaram no meio de nós e pregaram um outro evangelho que não é a graça verdadeira, que eles transformaram agora em libertinagem, dizendo que tudo pode, porque nós somos salvos pela graça. Vamos ver se está escrito então em Judas, capítulo de número 1. Abra sua Bíblia aí e vem comigo acompanhar. Olha só que Judas vai nos escrever aqui no livro de Judas, porque ele teve cuidado em escrever, porque isso já estava acontecendo naquele tempo. Estavam falando que não precisava fazer nada, que viviam nas mesmas práticas, da mesma maneira, conseguiriam alcançar a salvação. E Judas vai dizer, no capítulo de número 1, versículo de número 3, amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Veja que tem que batalhar pela fé acerca da salvação. Então foi dada para quem? Para os santos. Olha só o que ele vai nos dizer no versículo de número 4. Pois certos homens se entronizaram descaradamente, os quais desde há muitos estavam destinados para este juízo.
homens ímpios que converteram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Veja, amados irmãos, que entrou homens ali que converteram, ou seja, mudaram a graça verdadeira de Jesus. Eles mudaram. Agora, mudaram em que? Libertinagem, liberando, em dissoluções, em algumas traduções, solvendo, liberando, fazendo que tudo pode. É isso que aconteceu nos dias de hoje. Homens ímpios, homens que não são de Deus, homens que não são testemunho de Deus, que não dão bom testemunho de Deus, eles mudaram a graça de Deus, agora em libertinagem, dissolução, em coisas que tudo pode. Hoje nada mais é pecado, hoje qualquer um entra no céu. Nós vivemos no Brasil o pior evangelho, porque o brasileiro, ele adaptou agora a palavra para o povo do Brasil. O povo brasileiro, ele sempre arruma uma maneira de furar a fila do ônibus. O povo brasileiro sempre arruma uma maneira de furar a fila do banco. O povo brasileiro sempre arruma um jeitinho brasileiro para burlar alguma coisa, um documento falsificado. Isso o homem ímpio. Então fizeram isso agora. No evangelho brasileiro eles estão arrumando um jeitinho brasileiro de entrar no céu, mas não é desta maneira que entraremos no céu. Sabemos que lá é a nação santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então com jeitinho brasileiro não vai dar para entrar no céu. Com jeitinho brasileiro não entra no céu, dizendo que é de qualquer jeito, que é de qualquer maneira. Não, nós temos que entrar agora de uma maneira verdadeira. Nós temos que entrar com santidade, porque sem santificação jamais veremos a face do Senhor Jesus. Apóstolo Paulo vai nos dizer que a gente tem que nos manter de corpo, alma e espírito irrepreensível até a vinda da volta do nosso Senhor Jesus. Irrepreensível é aquele que não necessita de repreensão. Então temos que buscar a santificação, porque essa sim é a verdadeira graça. Fique na paz, que Deus abençoe a todos.